doutora, nós nos separamos, mas ela continua morando no imóvel que é só meu. E eu não sei o que fazer. Não sei por onde caminhar. Não faço ideia de como resolver essa situação, porque eu quero ter meu imóvel de volta e eu não sei como resolver. Acalma o coração, porque para tudo tem uma solução. E eu vou explicar para vocês o que você pode fazer para resolver essa sua questão. Então você tem lá a sua ex-companheiro, não importa o gênero, tá bom, gente? Lá morando no imóvel que é só seu, certo? Então, aquela pessoa tá morando lá e aí vocês podem estar se perguntando: doutora, será que eu não posso cobrar um aluguel dela? Um aluguel daquela pessoa que está morando lá no imóvel que é de propriedade só minha? Sim, meus amigos, vocês podem. E o nome disso chama-se taxa de ocupação. Na verdade, o nome correto não é nem um aluguel, né? Seria esse nome, taxa de ocupação. E o que isso significa? Significa que aquela pessoa que está morando num imóvel que é só seu, tá? Ela tem que te pagar como se fosse um aluguel mesmo, tá, gente? Ali na casa de 1% do valor da avaliação do imóvel. Da avaliação, e aí vocês podem estar se perguntando: doutora, mas avaliação de quê? Do valor venal? Do valor de mercado? Gente, eu entendo que é o valor de mercado. Então, 1% do valor de mercado, além das despesas próprias daquele imóvel, que é o condomínio, IPTU, taxa de incêndio, ou seja, todas aquelas despesas inerentes àquela pessoa que está morando no imóvel também será dela, certo? Agora, eu tenho que trazer uma outra informação extremamente importante que vocês precisam saber, tá bom? Mas antes disso, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e dá o joinha aí nesse vídeo para ajudar que o YouTube entregue, né, o nosso canal para o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, eu conto aí com vocês, com a participação de vocês, para que você receba informação de qualidade e o nosso canal cresça cada vez mais, tá certo? Então, qual é a informação importante que vocês precisam saber, tá? Quando você tem a taxa de ocupação, ok? Ela é legítima, ela acontece. Na maioria dos casos, eu me utilizo dessa ação, né? Até para evoluir num acordo, né? Do divórcio, da separação, tá certo? Para fazer com que aquela pessoa saia mais rápido daquele imóvel, tá? Agora, eu preciso contar para vocês que presta atenção, gente. Fica aqui comigo. A taxa de ocupação, os juízes, eles não permitem que essa taxa aconteça quando tem menor de idade envolvido. Quando tem um menor de idade morando com aquela mãe, tá? Eles não permitem que haja essa taxa de ocupação, né? E aí vocês podem estar se perguntando assim: tá bom, doutora, então a minha situação é que eu me casei, tive um filho com a moça continuou morando lá naquele imóvel com o meu filho e agora a senhora está me dizendo que eu não consigo nem tirar ela do imóvel e nem cobrar a taxa de ocupação? É isso mesmo. Vocês não vão conseguir nem tirar ela do imóvel e nem cobrar a taxa de ocupação. Pelo menos, meus amigos, até a gente ver ali que aquela criança não é mais uma criança, já se tornou um adulto, que aquela mulher ali, ela tá morando sozinha, né? E aí é o caso concreto, gente, não tem o que fazer, certo? Mas a princípio, os tribunais, eles não permitem que tenha essa taxa de ocupação e nem tão pouco que ela saia daquele imóvel, tá? Então, agora, no caso concreto, a gente pode, né, repensar ali como é que é
familiar. Será que aquela mulher, ela tem um outro imóvel para morar? Certo? Será que ela tem uma renda que supre, né, de forma tranquila um aluguel para que ela possa morar em outro lugar e aquele apartamento voltar de sua posse? Meus amigos, tudo é possível, mas é o caso concreto, ok, gente? É o caso concreto. Certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês, que é uma informação realmente muito importante para que vocês saibam quando que cabe a taxa de ocupação, como se fosse um aluguel, né? Que é esse 1% do valor da avaliação do imóvel. Quando tem menor de idade, você não consegue cobrar essa taxa, certo? E não consegue cobrar essa taxa e não consegue retirar aquela mulher e aquela criança daquele imóvel, ok? Agora, vou contar aqui pra vocês um caso concreto. Vamos à história, gente. A história, às vezes, ela ensina pra gente, por isso que eu gosto tanto de ler livros. Escrevi o meu livro, Seja Você o Dono da Decisão, porque eu acredito que as histórias, a leitura, a experiência, ela nos remete a não cometer aqueles erros ou nos antecipar aquele problema, né, aquela questão ali da sua vida, tá bom? Então fica aqui comigo que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Pois bem, meus amigos, o cliente veio no escritório de forma antecipada, ele não tinha divorciado, ele não tinha saído de casa, ele continuava ali residindo e tal, mas ele percebia que aquele casamento ali já não o fazia mais feliz. Ele queria realmente se separar da moça, né? E aí tinha um filho junto, ok? E aí, lá na conversa, eu expliquei isso para ele, que eu estou explicando para vocês, tá? E aí, meus amigos, o que ele fez ali, né? Ele se mudou para um imóvel alugado, certo? Com um tempo de aluguel a vencer de 1 ano, né? Então ele começou a se preparar para aquele momento. Então ele alugou um outro imóvel, né? Colocou a família dele muito bem estruturada, tranquilo, com as contas pagas, o aluguel pago, tudo certinho. E o imóvel que era dele, que ele morava, né, na ocasião, quando ele foi no escritório, ele morava naquele imóvel. Então ele saiu, alugou um outro imóvel, certo? E ali, aquele imóvel que era de propriedade só dele, que ele comprou anterior ao casamento, ok? E ela não tinha direito àquele imóvel, tá certo? E aí, o que ele fez? Ele alugou a terceiros. Quando ele, né, se manifestou lá para a moça que ele queria se separar, né, mas que ele queria fazer tudo por um acordo e tal, ele já tinha garantido o quê? Que aquele imóvel próprio dele não ficaria de posse daquela moça ad eterno. Entende? Então foi isso que ele fez, foi a manobra que ele fez, né? Depois ele voltou no escritório, me contou o que houve e nós demos entrada então numa ação por acordo, né? Um pedido de homologação do acordo, que é o que eu sempre indico. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre o divórcio com filhos. Recomendo que vocês assistam até o final, porque sempre vai ter ali um caso concreto, uma observação importante, não só para as pessoas, como inclusive para os profissionais que atuam na área, né? Porque às vezes aconteceu comigo, mas ainda não aconteceu com aquele advogado, e aquilo serve de experiência para que ele possa, né, ter êxito nas ações dele. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para contar aqui para vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e já dá o joinha nesse vídeo, tá? Para que eu possa me motivar a gravar mais e mais e mais conteúdos. E se você tiver uma ideia, uma informação, uma pergunta que, doutora, eu não entendi isso, ou eu gostaria de saber aquilo, coloca aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer em gravar uma resposta, um
vídeo sobre aquilo que você mencionou aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, gente!